A parábola do filho pródigo é profunda demais. As lições que nós tiramos dessa parábola, elas podem mudar nossas vidas. Nós vemos aqui um pai, nós vemos aqui dois filhos. E esses dois filhos tinham características diferentes. Dois filhos que moravam na casa do mesmo pai. Mas eram dois filhos de mundos diferentes. Dois filhos de personalidades diferentes. De visão de mundo diferente. Dois filhos que se relacionavam com o pai de maneira diferente. Isso aqui é importante você frisar. Esses dois filhos se relacionavam com o pai de maneira diferente. E é essa maneira diferente desses filhos que vai determinar aqui muito a jornada deles, a história deles. Mas quem é o pai dessa parábola? Quem são os dois filhos dessa parábola? Quando Jesus conta essa parábola, ele está contando nada mais, nada menos do que uma história sobre o próprio Deus como pai e os filhos que somos nós. O pai dessa parábola aqui é Deus. Os filhos dessa parábola representam cada um de nós. E uma coisa é fato, irmãos. Esses dois filhos, é possível esses dois filhos estar em uma só pessoa. Olha que interessante. É possível os dois filhos estar em uma mesma pessoa, dentro da casa do pai. É possível, em algum momento da minha vida, eu manifestar as atitudes do filho mais novo, e é possível também na minha vida, em algum momento, eu manifestar as atitudes do filho mais velho. Mas também, esses dois filhos, eles estão em diferentes pessoas. Umas são os filhos mais novos, dentro da casa do pai, que hoje é a igreja. E outros filhos são os mais velhos, dentro da igreja. Olha só, é possível ter em uma mesma pessoa os dois filhos, e é possível também ter os dois filhos separados em pessoas diferentes, dentro da igreja. E o pai aqui é Deus desses filhos. E aí, irmãos, nós precisamos aqui olhar para a história deles e tirar lições para nós. Como nós estamos nos relacionando com o nosso pai. Como é que nós, como filhos de Deus, estamos nos relacionando com ele dentro da sua casa. Dentro da casa do pai. O filho mais novo, ele era aquele filho independente. O filho mais novo era um filho que tinha mais liberdade com o pai. O filho mais novo, ele era um filho mais ousado. Ele era um filho mais leve. Ele era tão independente, tão livre. Ele era tão leve que ele não teve dificuldade alguma de chegar para o pai e pedir a parte da herança dele. Ele era um filho que tinha tão facilidade de chegar ao pai dele, que ele chegou para o pai para falar de um assunto seríssimo, que é pedir a herança. Se você já assistiu, ou você deve saber isso, herança você só dá depois que morre. Não é verdade? Você só reparte a herança quando você já está sabendo, daqui estou partindo. Então você pega, meu filho, tá, isso aqui teu, isso aqui é para o outro. Ninguém pega herança assim, no seu auge da vida, e já vai logo entregar para filho. Mas esse filho, ele tinha tanta liberdade com o pai dele. Ele era um filho que acessava o pai muito facilmente. Que ele não teve, irmãos, olha só, ele não teve bloqueio de chegar e pedir a parte da herança dele. De chegar e dizer, pai, me dá a minha parte. Eu já quero a minha herança.
Então eu quero analisar com você aqui, desses filhos, não somente pelo lado dos erros deles, porque o filho pródigo, a gente geralmente fala muito do erro dele, da atitude errada dele. Eu quero falar de forma diferente desse filho pródigo hoje, mostrando que ele era um filho que se chegava ao pai muito facilmente. Ele era um filho que falava com o pai com liberdade. Ele não tinha rodeios. Ele não escondia o que ele estava pensando, abafando no que ele queria fazer. Ele chegava e dizia para o pai: me dá minha herança, agora eu vou partir, agora eu vou viajar, agora eu vou aventurar minha vida por aí. Ele tinha facilidade de comunicar com o pai. Não era um filho que tinha bloqueio do seu relacionamento com Deus. E aí é que está uma coisa importante, irmãos. Muitas das vezes a gente vê na igreja esse tipo de filho. E se eu tivesse que lhe dizer aqui qual filho você deveria ser dos dois, eu lhe diria e lhe digo: seja o filho mais novo. Seja o filho mais novo. Com todos os erros que ele tem, entre os dois filhos, é o que eu quero ser, é o mais novo. Por que, pastor, que você quer ser o filho mais novo, se ele foi o que fez a maior besteira? Parece que a maior besteira é a dele. Mas eu não vejo somente assim, eu vejo um filho muito fácil com o seu pai. Eu vejo um filho que falava com o pai, que chegava ao pai, um filho que ele tinha acesso para abraçar o seu pai, um filho que falava o que ele pensava, os seus sonhos, mesmo que fosse sonho errado, mesmo que fosse ideias erradas da cabeça dele, mas ele chegava e dizia: eu quero minha herança, eu vou viajar. E sabe, irmãos, a gente que é pai, a gente não fica magoado com um filho que fala com a gente o que ele pensa, as ideias dele, pelo contrário. Alguém já disse que as pessoas caladas são as mais perigosas. Não é? Gente calado demais, você não sabe a cabeça dele, você não sabe o que ele está pensando, você não sabe as ideias dele. O que esse cara pensa? O que ele está querendo fazer da vida? E quem fala bastante, quem não tem vergonha de dizer: eu tô zangado, eu tô isso, eu quero aquilo. Eita, você sabe logo a pessoa: é assim que ele está pensando. Porque a pessoa logo se revela. E é mais fácil você tratar com alguém assim do que com calado. É mais fácil você corrigir uma pessoa que está falando o que ele pensa do que alguém que esconde as coisas. Porque está comprovado cientificamente que guardar coisas na alma adoece. Tem muita gente doente da alma porque vai guardando pensamento, vai guardando coisas na alma dele. Esse filho aqui não, mais novo, ele chegava para o pai e falava: pai, me dá minha herança, pai, eu vou viajar. E ele tinha essa liberdade com o pai, e o pai não o bloqueava. Em nenhum momento você vê esse pai aqui bloqueando esse filho, amarrando esse filho, impedindo esse filho. Não, esse pai aqui, ele também é um pai que ele deixa livre. Deixa livre. Deus é um pai que deixa livre. Deus nunca nos chamou para um relacionamento opressivo, aprisionado, que eu seja um robô e Deus me controla como uma máquina. Não, Deus deu para a gente o livre-arbítrio, a liberdade. O próprio Paulo vai dizer assim, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele diz que onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Se Ele está em nós, temos a liberdade. Então, Deus, Ele trabalha com os seus filhos com liberdade. E Deus gosta, irmãos, dessa liberdade de você falar com Ele, de você orar,
de você comunicar com Deus, de você se relacionar com Ele, mesmo que você traga pensamentos errados para falar com Ele, mas Deus prefere ouvir os teus dilemas, os teus pensamentos que não são corretos, mas que você fale com Ele, do que você esconder, do que você ficar abafando. Por que Davi, a gente, quando fala assim, você quer ser, quem que você admira na Bíblia? Quem que você quer ser parecido? Boa parte dos crentes diz assim, eu quero ser como Davi. Mas se você for olhar, Davi é um dos homens da Bíblia que cometeu pecados assim, terríveis. Terríveis. Mas Davi, em contrapartida, é o homem que a Bíblia diz, o homem segundo o coração de Deus. Como pode? Uma pessoa que pecou como ele pecou, e Deus vai dizer assim, eu vou levantar a tenda caída de Davi, meu servo Davi. Sabe por quê? Porque Davi, irmãos, era aquele filho de Deus que tinha liberdade. Davi era aquele tipo de filho como o filho mais novo. Ele teve ideias erradas, fez coisas erradas, mas no entanto, Davi estava sempre ali aos pés do Senhor, orando, se arrependendo, reconhecendo os seus erros. Então, o filho mais novo, ele é o filho que tem liberdade com o pai. Nós precisamos ter essa liberdade com Deus, irmãos, de falar nossas lutas, de falar nossos dilemas, de trazer nossos pensamentos mais obscuros para diante dele, para abrir nosso coração, nossos planos, sabe? Deus como pai quer ouvir você, e algumas vezes Deus vai até permitir você tomar esse caminho errado, mesmo sendo filho dele, porque tem lições que nós só aprendemos na dor, tem lições que nós só vamos aprender quebrando a cara. Então o pai deixa, ele deixa porque é necessário aprender daquela maneira, mas o filho que não fala, o filho que é travado, e aí é que está o segundo filho. Como é que é o segundo filho? Basta um pouquinho, obrigado. Como é o segundo filho? O segundo filho é fechado, o filho mais velho. O filho mais velho é cheio de argumentos. O filho mais velho não tem liberdade com o pai. O filho mais velho acha o pai injusto. O filho mais velho, ele critica as decisões do pai. O filho mais velho, ele se vê como escravo. Quando você vai ler o texto, no versículo 29, diz assim, mas respondendo ele ao pai, disse, eis que te sirvo. A palavra sirvo aqui no original é escravo. Olha o que ele diz, eis que eu sou teu escravo há tantos anos, e nunca transgredi o teu mandamento, nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Ele diz, eu sou escravo teu. Olha só, quando você vai ler sobre as atitudes do filho mais novo, ele diz assim, pai, dá-me a herança que me pertence. Pai, eu vou sair. Quando ele sai, que ele erra, ele diz assim, vou voltar, quanto os trabalhadores de meu pai têm pão em abundância, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra os céus e contra ti. E levantando foi-se para seu pai, e correndo o pai, e o filho disse, pai, pequei. Veja que o filho mais novo, ele sempre está chamando como? Pai, pai, pai. Nos erros dele, ele nunca perde a imagem do pai. Quando ele vai pedir a herança errando, quando ele vai sair de casa, quando ele se conscientiza do erro dele, ele sempre está falando pai, 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 pai. Mesmo em meio aos erros dele, ele não perdeu a imagem do pai na vida dele. Agora, como é que é o filho mais velho?
O filho mais velho fala com o pai como se fosse qualquer pessoa. Em nenhum momento ele chama de pai. Em nenhum momento ele chama de pai. Ele está falando assim: você, porque você ama ele mais, porque você é teu servo, porque esse teu filho. Ele nem diz meu irmão, diz esse teu filho. Eu sou um escravo aqui. Então o filho mais velho, ele diz assim: eu não transgrido nenhum dos teus mandamentos. Ele era legalista. Legalista. Ele não tinha liberdade. Ele se relacionava com o pai pelo legalismo, por cumprir rituais, por cumprir obrigações. Olha a diferença. Um é livre. Um se relaciona com o pai pela graça. Olha a diferença. Um se relaciona com o pai pela graça, e o outro se relaciona com o pai pela lei. Pela lei. Por isso que você vê a vida do filho mais novo é leve. Mesmo em meio aos erros dele, ele está leve em relação ao pai dele. E o filho mais velho se relaciona com o pai pela lei. A lei, irmãos, é pesada. A lei é um fardo pesado para cumprir. Então ele diz: sou um escravo, eu não posso usufruir nada teu, tu nunca me dá nada. Esse teu filho, eu não quero entrar, eu estou zangado, eu estou irado. Diz a Bíblia no versículo de número 28, mas ele indignado não queria entrar. Então o filho mais velho, ele era cheio de traumas, cheio de bloqueios, cheio de legalismo, cheio de coisas religiosas, se fosse usar a palavra mais atual para a gente. E o filho mais novo, o filho livre, para desfrutar de tudo que o pai tinha, até errando. Aqui tem uma coisa importante, irmãos. Eu quero dizer alguns pontos aqui para você nessa noite. Primeiro, entenda sua identidade de filho de Deus. Repita comigo: identidade de filho de Deus. Diga: eu não sou escravo. O problema de muitos crentes dentro das igrejas, irmãos, é esse ainda hoje. Tem muitos filhos dentro da igreja que se relacionam com o pai como um escravo. Tem muitos filhos de Deus dentro da igreja que se relacionam com Deus como o filho mais novo, com liberdade. Eles fluem, eles estão leves. Segundo, tenha uma motivação para servir a Deus baseada num relacionamento de confiança e não de medo. O filho mais novo, ele se relacionava com o pai em um relacionamento de confiança. O mais velho, um relacionamento de medo. Eu sou escravo, eu não transgrido teus mandamentos, eu faço tudo o que tu manda. Tinha medo. Tem muita gente na igreja que ele tem medo de Deus como pai. Eu não faço isso porque Deus pode me castigar. Eu tenho medo de Deus. Eu tenho, se relaciona com Deus pelo medo, não pela confiança de filho. Um filho que se vê como filho, mesmo em meio ao erro, ele não se relaciona com o pai com medo, mas com confiança. Terceiro, receba livremente as bênçãos de Deus como dádiva e não como dívida. O filho mais novo, ele usufruía das bênçãos como uma dádiva. Como uma dádiva. Mas o filho mais velho, ele via as bênçãos como uma dívida. Eu trabalho, eu me esforço, eu sou escravo, eu não ganho nada. Ele via as bênçãos como dívida para ele. O outro era como uma dádiva. O que é uma dádiva, irmãos? É algo que você recebe gratuitamente. Não é uma dívida. Uma dádiva, você não faz nada para merecer aquilo e você ganha. Uma dádiva. Agora a dívida não, você diz: eu fiz, eu trabalhei, eu fui escravo, eu me esforcei, eu guardei teus mandamentos. É uma dívida. Tem muita gente na igreja
que ele vê as bênçãos de Deus para a vida dele como dívida. Ah, não, Deus tem que me abençoar, porque eu venho para a igreja, porque eu oro, porque eu dou o dízimo, porque eu visito, porque eu prego. Está vendo as bênçãos para ele como dívida, e não como a dádiva. Sabe, o filho mais novo, ele se relacionava com o pai pela graça. O filho mais velho, pela lei. A lei durou até Jesus. Quando Jesus veio, ele estabeleceu uma nova dispensação. Existem 7 dispensações na Bíblia. Nós estamos vivendo a 7ª, que é a dispensação da graça. Nós não vivemos mais pela lei, irmãos. Nós não nos relacionamos com Deus pela lei. Nós hoje estamos em um relacionamento com Deus pela graça. E o que é a graça? Favor imerecido. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. O filho mais novo tinha facilidade, porque a graça faz isso na vida da gente. Tem muito crente na igreja, irmãos, que é religioso. Não pode isso, não pode aquilo, não pode orar com o olho aberto, não pode orar no banheiro tomando banho, não pode dormir de calção, não pode dormir assim. São pessoas que estão se relacionando com Deus pela lei e não pela graça. Olha só, pela lei e não pela graça. O filho mais novo tinha facilidade de chegar para o pai. O filho mais novo, ele não se comparava, enquanto que o filho mais velho se comparava. O filho mais novo, em nenhum momento, ele está preocupado de receber alguma coisa ali, porque ele já sabe que é dele. Quando você sabe o que é teu, você não fica preocupado de receber aquilo, simplesmente. O filho mais velho não. Foi obrigado o pai falar assim para ele no versículo 31. Filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Mas ele não achava que era dele. E ele ficava se comparando. Ah, esse teu filho gastou tudo. Aí ele vem agora e tu pega o melhor boi e dá para ele. E eu não posso gastar nem um cabritinho com meus amigos. Ele estava se comparando. Se comparando, como é que pode? Ele já gastou tudo que ele recebeu da herança e agora ele chega de volta e tu ainda faz uma festa, e tu ainda mata o bezerro cevado, e tu ainda recebe ele, abraça e beija. E eu não posso ganhar nada, nem um cabritinho para comer com meus amigos. Ele se comparava. Você não vê em nenhum momento o filho mais novo se comparando com o mais velho. É o mais velho que tem um trauma, um bloqueio, uma resistência. Ele é legalista, ele é cheio de coisas. E ele está se comparando. Está se comparando. E aí, irmãos, tem muito crente dentro da igreja também que se compara. Eu já vi acontecer dentro de igreja, de chegar na igreja crentes recentes assim, de pouco tempo, poucos anos dentro da igreja, e logo se destacarem, logo começarem a ser usado por Deus, a exercerem cargos, funções, ministério e chamado na casa do Senhor. E eu já vi os crentes antigos, os que têm anos, que são patrimônio tombado da igreja, ficar irritado, falando: ah não, como é que pode? Eu estou aqui há mais tempo, e essa pessoa chegou agora e tem mais oportunidade do que eu. Eu já vi isso acontecer dentro de igreja. Eu já vi. Porque as pessoas se comparam. Elas querem achar, porque elas estão há mais tempo, que elas têm mais direito. Mais direito.
é semelhante à parábola dos trabalhadores da vinha. Os que chegaram na primeira hora ficaram revoltados quando o Senhor deu para os que chegaram na última hora o mesmo valor que os que chegaram na primeira hora receberam. Ficaram indignados, falaram: nós estamos aqui e trabalhamos o dia todo, e tu nos dá, e esses aí só trabalharam 1 hora, e tu pagou para eles o mesmo que pagou para nós. Qual foi a resposta do Senhor? Ele disse: amigo, o que tem a ver com isso? O dinheiro é meu, eu faço o que eu quero dele. O que te importa? Sabe, ali é uma parábola de Deus com o seu povo. Tem gente que Deus chamou no início de uma obra, tem gente que vai chegar no final e vai ter o galardão igual ou até maior do que os que chegaram no início. Aí ele te pergunta assim: o que te importa com isso? O que você tem a ver com isso? O dinheiro é meu, a bênção é a minha, e eu dou como eu quiser dar para cada um. Olha como é sério isso. O filho mais velho se comparava. O filho mais velho se comparava. Sexto, admita suas emoções, como elas acontecem em você, e aprenda a lidar com elas de modo saudável. O filho mais novo, ele aprendeu a lidar com as emoções dele. Ele errou, mas ele está sempre pronto a corrigir. Olha como diz o versículo 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Levantar-me-ei. No versículo 17 diz: caindo em si. Então o filho mais novo, ele está lidando com as emoções dele e está buscando corrigir. O filho mais velho não. Ele está indignado, ele está fechado, ele está se distanciando, ele está com argumentos, toda vez está se distanciando cada vez mais. E o filho mais novo não. O filho mais novo está se aproximando. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. O outro mais velho diz: eu não vou entrar nessa casa aí não, eu vou ficar aí fora. Veja que um está se aproximando, sabendo lidar com as suas emoções, com as suas falhas, e o outro está se distanciando do pai. Dentro da igreja é semelhante, irmãos. Nós precisamos saber lidar com nossas emoções, com nossos erros, com as nossas falhas. E você vai falhar, e nós vamos falhar, mas não vai adiantar você se distanciar. Você tem que cair em si quando errar. Você tem que cair em si quando tiver falhado, e em vez de ficar mais longe, indignado e fora, você tem que chegar mais perto. Eu vou me levantar e irei ter com meu pai. Então o filho mais novo, você vê que ele errou, você vê que ele, mas no entanto, ele é o que mais tem atitude para chegar para o pai, em todo sentido. Quando é para querer algo errado, mas também quando é para consertar os erros da vida dele. Ele sempre sabe: é no pai, eu vou para o pai, eu vou falar com o pai, eu vou pedir perdão para o pai. Ele sempre está voltando para o pai. E o filho mais velho está sempre fugindo do pai. Foi o pai que foi até o filho mais velho: bora entrar, rapaz, bora. Não vou entrar não, não vou entrar não. Ele está sempre fugindo do pai. Diga comigo assim: não busque perfeição, busque aperfeiçoamento. Há uma diferença. O filho mais velho, ele queria buscar a perfeição. Eu nunca transgredi um dos teus mandamentos. Olha aí, irmãos, é perfeição, né não? Nunca transgredi, está aqui, ó. No versículo 29, eis que eu te sirvo, sou teu escravo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. O filho mais velho buscava a perfeição. O filho mais novo buscava aperfeiçoamento. O que é o aperfeiçoamento? Você erra e você corrige. Você erra e você vai melhorando na tua vida para não errar mais. Isso é aperfeiçoamento, não é perfeição.
Repita comigo: cuidado com as autocobranças. Veja que o filho mais novo, ele não vivia se culpando. Ele dizia assim: eu vou voltar. Eu errei, estou longe do pai, eu vou voltar. O filho mais velho não, ele se cobrava. Eu não sou amado, tu não se importa comigo, eu não sou valorizado aqui, eu sou um escravo e ninguém me ajuda em nada. Vivia numa autocobrança, preso. Sabe, irmãos, dentro da igreja você pode escolher como você vai se relacionar com o Pai. Mas, como eu disse, é possível que uma mesma pessoa tenha os dois filhos dentro dela. Como assim, pastor? É possível uma pessoa começar como o filho mais velho na caminhada com Deus, cheio de coisa, cheio de coisa de ponta. Mas aí ele percebe: não, estou errado, eu vou mudar para o filho mais novo. Aí ele se transforma. Vocês dizem: rapaz, o irmão fulano de tal era abusado, era chato, era cheio de ponta. Mas o irmão agora está transformado, está fluindo, está leve. Mas também pode ser um irmão que começou bem leve com Deus, como o filho mais novo, de repente começa a ficar cheio de coisa. Não, isso não pode, está errado, não concordo com isso, não é assim que faz. Envelhecer. A mesma pessoa, irmão, pode se transformar ou no mais velho ou no mais novo. Por isso que a Bíblia diz assim: sede como crianças, para não envelhecer. Mas também, como eu disse, pode ter os dois tipos de gente separados. Um é filho mais novo, outro filho mais velho. Aí, enquanto o mais novo grita, o mais velho diz assim: para que tudo isso, meu Deus do céu? Está exagerado já esse irmão aí. É, dentro da igreja. Um chora, um diz: pai, eu errei. O outro diz: eita, meu Deus, não precisa isso tudo não, isso aí é exagerado já. Sabe aí, um que está na graça, na liberdade, no fluir, está leve com Deus, se entrega facilmente, erra, pede perdão e está sempre ali fácil chegando no Pai. E o outro não. Eu lembro que eu estava numa vigília uma época, e na igreja tinha um irmão assim, muito burocráticozão. Ele era todo cheio de ponta, assim, cheio de coisa. Aí estava numa vigília. Aí na vigília que chegou na minha parte de orar, era uma roda assim, cada um era a vez de orar. E eu, jovenzinho, já estava naquele, né, queria logo subir pelas paredes logo. Comecei, tá. Aí quando chegou na vez dele, ele falou assim: Senhor, meu Deus. Aí ele, todo um ritualzão que ele fazia, né? Aí quando terminou a vigília, ele veio falar comigo, disse assim: rapaz, como é que tu consegue já chegar assim, entrando de uma vez logo? Eu disse: como assim? Ele disse: não, para me chegar, entrar na presença de Deus, tem que fazer todo um caqueado assim, tem que ir pelas beiradas, ajeitando aqui, aí até eu chegar perto de Deus. E tu já chegou, foi entrando de uma vez? Eu disse: é porque para mim eu não vejo porta não, eu chego e entro uma vez. Ele disse: não, pois eu não, eu sou todo ritual assim, eu sou muito, né, vou devagarzinho, tipo assim, será que ele vai me receber? Será que ele está de cara boa? Então veja que a pessoa está se relacionando com Deus como filho mais velho, enquanto outros como filho mais novo. O filho mais novo erra mais porque ele é mais afobado, mas ele acerta mais também. Você sabia disso? Que o filho mais novo, ele acaba errando mais, mas ele também acerta mais. Porque ele está mais fácil já chegando ao pai. E o filho mais velho não, porque ele faz muito cálculo. Ele analisa muito as coisas, ele pensa muito, ele julga muito a situação, aí fica demorando. Como é que a Bíblia diz que o véu foi rasgado? E lá em Hebreus fala assim, que nós devemos entrar com confiança pelo novo e vivo caminho. Entrar com confiança, irmãos, é entrar de uma vez. É entrar com liberdade.
é entrar com certeza de que Deus está lá para te ouvir. No Antigo Testamento não, para entrar na presença de Deus tinha todo um ritual. O sacerdote ia lá, o sumo sacerdote, ele matava o animal, ele pegava, derramava o sangue daquele animal no altar. Depois ele vinha com o sangue, ele lavava as mãos dele, ele tinha uma veste toda ritualística, ele não podia mostrar as pernas dele, a nudez dele. Aí ele lavava as mãos numa pia, ele vinha, ele estava no átrio, depois ele vinha para o santo lugar, aí ele ia lá, colocava os pães da preposição, ele ia até o altar do incenso, e acendia o altar do incenso, aí ele pegava lá aquele fogo, e ele acendia a menorá, aquelas 7 pontas, depois ele ia fazer todo um ritual ali para Deus, e por fim ele amarrava uma corda, ou na cintura ou no pé, a roupa dele era cheia de sino, aí ele abria a cortina do Santo dos Santos, onde estava a arca, aí ele entrava, só ele entrava ali uma vez por ano, ele entrava naquele lugar, com aquele sangue, e ele derramava sobre os querubins, que estava sobre a tampa da arca, ele derramava aquele sangue, e aí o fogo de Deus descia ali. Se ele demorasse muito, e parasse o barulho do chocalhozinho, o pessoal sabia, morreu. Porque se entrasse com um pecadozinho, do menor que fosse, era fulminado na mesma hora. Então ele era amarrado, porque puxava de volta, pela corda. Era todo um ritual, era todo um segredo, uma coisa pesada. Mas aí, Jesus vem, rasga o véu, diz: pode entrar agora, meu povo, pode entrar agora, não é só um não, agora é todo mundo, é só deixar o sangue passar sobre vocês, porque o caminho é pelo sangue. Ele abriu um caminho, foi pelo novo, o novo e vivo caminho é pelo sangue. Então se eu estou lavado no sangue, eu posso entrar, porque Deus não vai ver meu pecado, Deus vai ver o sangue sobre a minha vida, que me justifica e me purifica. Então quem é você? Qual filho você é? Você é o filho mais novo? Ou você é o filho mais velho? Qual filho você está sendo do Pai? Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus.